pensa na passata boladeira, dança na minha crioula, cola na mim, pensa na passata. Sonhos, estudos e carreira são motivos que têm feito com que jovens como Maria Miguel e Marta Monteiro saiam de sua terra natal para construir seu futuro. Elas e alguns outros estudantes são oriundos da África, o terceiro continente mais extenso do mundo, com 20,3% do total de terra firme no planeta. O que não africanos pensam sobre o que é a África? Quando se fala da África, a maioria das pessoas tem em mente o quê? Pessoas famintas, pessoas magras, pessoas que vivem na miséria. Para mim, a África é um lugar de memória, porque eu tenho a África desde a minha infância, que os meus pais contavam que os antepassados deles, bisavós, que nós não conhecemos, teriam vindo de algum lugar da África. Mas nós nunca sabíamos que lugar da África é esse, né? Então a África, desde a infância, para nós, para minha família sobretudo, foi uma referência, um lugar de memória. Tanto é que, forjado nessa concepção, eu batizei a minha filha de Luanda, tentando buscar uma África, né, memorial. Em certos casos, é tomado como tribo ou país. Mas quem melhor do que os próprios africanos para nos dizer o que é a África? E a África é um continente composto por mais de 50 países, tendo hoje demograficamente mais de 1 bilhão de habitantes. Para mim, a África é um continente que é dividida e tem 54 países. Agora tem mais um país que faz parte da África, 55 países. A África, ela é um continente que nem outro continente, diferente de que as pessoas pensam, que a África só tem a mata, os animais. Inclusive, uma pessoa me perguntou se na África tem carro. A África é tudo que tem em outra parte do mundo. E a miséria que as pessoas só imaginam da África, isso existe também em outras partes do mundo. É bem verdade que a opinião pública brasileira desconhece da importância e da presença da africanidade no Brasil. E por que se desconhece tanto sobre o continente africano? Eu lembro que no meu tempo de escola eu pouco estudei sobre a África. Primeiro, os professores nem falavam que, se falou que a África era um continente, eu nem lembro porque eles não enfocavam nisso. Só dizia a África de forma superficial, como se fosse um país e como se a cultura da África não tivesse nenhuma importância. Além de alguns pensarem a África como tudo menos que um continente, existe o preconceito com que muitos africanos se deparam pela cor, origem e classe social. É verdade que a África é um continente talvez 3 vezes maior que o Brasil, né? Mas nunca, às vezes nunca mesmo é considerado como um continente, às vezes é tomado como um país, né? Isso acaba juntando, homogeneizando muitas realidades que acontecem em diferentes contextos africanos que às vezes incomoda. Mas isso é um desafio, a gente sabe que a nossa história, ela nunca foi bem contada, nunca foi contada pelos africanos. E essa não contar de história africana para os próprios africanos, isso acabou de alguma forma trazendo o que um africano certamente admira. Para você entender o continente africano, tanto do ontem como do hoje, não precisa simplesmente estar na África, precisa entender também a diáspora negra africana. Eu queria acrescentar só uma coisa. Para aqueles que falam que vão para lá fazer pesquisa, aí ficam mostrando a parte pior da África. Eu queria só pedir. Sim, tem parte pior, mas que mostrem também a parte positiva da África. E não só ficar mostrando pior.
esse cuidado, né, de publicar as partes negativas e mesmo publicando, se esforcem também para publicar positivo, porque tem positivo, tem. E quem foi para lá mesmo sabe que tem positivo. E o povo é meio, às vezes, desconfiado, às vezes tentam aquele negócio de aproximação, às vezes é apenas fingimento, perguntam coisas nada a ver sobre a gente, perguntam se a gente nasceu do mar, perguntam se a gente lá tem casas, tem carros, ou lá tem faculdade. Eu mesmo, em particular, quando eu cheguei, fui no shopping, parece que o segurança só viu o único ladrão daquela loja. Fui eu, né? Porque ele só andava atrás de mim. Parece sei lá, o cara que vai assaltar, só a menina que vai assaltar. Mas as pessoas também têm dinheiro, não só o branco que tem. Parece que você sendo africano, parece que você é como um animal, você não é que nem gente, não é? Nem todas as pessoas pensam isso, mas tem maioria que pensam isso. Aí surgem aquelas perguntas besteira. Na África vocês dormem em cima da árvore? A 25 de maio de 1963, chefes de Estado africanos se reuniram em Addis Abeba, na Etiópia, com o objetivo de pensar os destinos do continente. Na ocasião, fundaram a Organização da Unidade Africana, OUA. Nações africanas surgem a partir dos anos 60, um processo que passou em muitos países por um processo de luta armada, como na Guiné, como em Moçambique, Angola, Algéria e outros lugares. É nesse processo que se é criado a Organização da Unidade Africana, que foi criado na década de 60, concretamente em 1963, e essa data de criação, dada a própria importância que essa organização teve no processo de descolonização do continente africano, para homenagear os seus criadores, por exemplo, e a data em si, essa data ficou marcada por todos nós, para todos os países africanos, como o Dia da África. Então, a data para nós é bastante significativa, porque é um dia que, apesar de todos nós estarmos nessa dinâmica universitária, correndo de um lado para o outro, é um dia que um africano consegue parar para pensar um pouquinho sobre a África e pensar o que se deu, como ocorreu o processo da independência africana, o processo de autodeterminação dos povos africanos, como a África está hoje e qual é a nossa responsabilidade como filhos daquele continente. Em 1972, a Organização das Nações Unidas reconheceu e instituiu o 25 de maio como Dia de África. O evento, a rememoração, a comemoração do Dia da África no Brasil é muito importante, porque é o momento de os brasileiros conhecerem uma outra África que não aquela veiculada pela mídia. E a África veiculada pela mídia, ela é muito ruim, ela cria uma imagem muito ruim da África. Só a África é em negativo. Na Universidade Federal de Pernambuco, os estudantes africanos se organizam e lembram a data com palestras, apresentação de trabalhos e confraternização. Este evento ele é importante de alguma forma porque porque nós nos reencontramos, não é? Nós sentimos que de alguma forma está sendo criado um espaço para nós, como africanos, de interação, de manifestação da nossa africanidade. Na escola eu não vi enfatizar essa questão de Dia da África, eu vi a consciência negra e pouquíssimo, só de forma superficial. Apesar de eu ser brasileira, né, eu também conheço pessoas que são brasileiras, mas que de alguma maneira têm preconceito com os africanos, quando fala do continente africano. Então, eu acho uma coisa boa quando eles param para fazer essa comemoração, para debater, para falar sobre a cultura e para quebrar também um pouco esse preconceito. Depois das atividades principais, palestras, debates e desfile, todos nasceram aqui, filha legítima do mundo.
Chegou o momento da tão esperada degustação de pratos tipicamente africanos. Que prato é esse aí? Caldo de amendoim, que em crioulo é caldo de mancara. Aí se faz, se prepara do mesmo jeito com guisado, só que não leva óleo. Em vez de levar óleo, leva pasta de amendoim e outros ingredientes são tudo iguais. Couve, repolho, cenoura e leva quiabo se quiser fazer diferença. E caldo, sal, é o básico. Que prato é esse aí? Que prato é esse? Saca de feijão, que é feijão com folha de macaxeira e azeite de dendém. Esse é o peixe frito, na verdade é bacalhau, porque é bacalhau, na verdade. Só que adaptei com peixe frito, típico de Angola. E esse prato aí é o quê? Esse prato aqui é o quê? É caril de couve com coco e amendoim. É de que país? Moçambique. Então, aqui eu coloquei camarão, mas pode-se colocar carne e pode ser acompanhado com arroz ou então um prato típico da minha terra chama-se chima, que é a farinha de mandioca feita que fica assim uma massa bem consistente. Depois de provar, as opiniões são diversas. Desde os que ficaram surpresos e satisfeitos com os sabores. Muito bom mesmo. Não conhecia, conheci hoje, mas gostei muito. Já provou tudo já? Não, ainda não. Falta o prato aí, acho que é de Guiné. Mas muito bom esse. Tá aprovado então. E aí, tá gostando da comida? Tem alguma coisa nova aí? Está muito rico. Oi? Está muito gostoso. Ah, tá bom. Já provou de tudo já? Já. Você, tá comendo o que aí? Estou comendo essa comida aí, a comida do Angola e Congo também. Se chama pondamadeço. É a mistura de feijão com a folha de macaxeira. E aí, o que é isso aí? Você tá comendo aí? Estou comendo cachupa. A comida de onde? Cabo Verde. Cabo Verde. E tem provado outras coisas aqui na festa? Tá gostando de tudo? Essa é a primeira que eu estou provando. Daqui a pouco vou na comida de Moçambique, Angola e Cabo Verde. Vai percorrer a África toda daqui a pouco. Tudo que tiver aqui eu vou provando. Até os que pararam para analisar melhor, porque apesar de reconhecerem os ingredientes, havia um gosto diferente. E tá gostando da comida? Tá sim, tá ótimo. É uma mistura de um feijão diferente, de certa forma. Digamos que eu acho que tem algumas ervas aqui, o peixe também tá muito bom. E o arroz, eu acho que é um arroz branco, comum, mas de certa forma tem um diferencial, eu acho. Algum sabor novo aí, nesse meio aí? Eu não consegui decifrar ainda, mas eu acho que tem, com certeza. Ok, então boa experiência aí. Tudo saboroso? Tá ótimo, tô gostando do ponto que eu gosto mesmo. E você, tá gostando também? Também, vocês estão de parabéns, espero que isso se repita todo ano e que venha mais gente, que tenha que fazer em espaços maiores e é isso. O gosto de que é suco de pêssego, mas eu gostei da carne de amendoim ali. E sem falar do bom humor reinante. Normalmente dão sempre refrigerante e tal, hoje dá cerveja. Eu estou aqui cheio de sede. Hoje é quinta-feira, poxa, como é que eu vou beber cerveja? Amanhã acordo cedo e depois. Mas a comemoração terminou mesmo com uma festa que em alguns países africanos é chamada de boda ou de tilo, que os jovens comumente chamam de tilar. E a boa música ficou a cargo dos DJs Newton, de Angola, Hey,